Hello again, and welcome back to Blimey English, and welcome back to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados. Essa live é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir com vocês, a minha audiência, para que a gente possa ter um contato mais próximo e para que vocês possam praticar as questões e, mais importantemente, as respostas do speaking do IELTS. E aí eu já quero começar falando, vamos ver se esta semana o Instagram vai deixar a gente fazer a live, né? E vocês podem estar percebendo aqui uma diferença no cenário. O que será que aconteceu? Será que eu aluguei um novo local? Será que eu estou em um novo local? Algo está acontecendo aqui na Blimey English. Vocês ainda não estão sabendo os detalhes, mas muito em breve vocês vão saber. Estou preparando uma coisa muito bacana para vocês. Agora, já vamos começar dizendo, esta é a live número 28. A live número 28 significa que há 28 semanas nós estamos aqui praticando. Há 28 semanas você tem a oportunidade de vir aqui e praticar comigo, tá? E hoje não seria diferente. Você tem essa chance. Já estou vendo que já tem gente mandando request ali adoidado. Eu vou explicar primeiro, porque eu sei que sempre tem gente nova aqui, como que funciona a live, tá? Como que funciona essa live de simulados. A live de simulados é simplesmente a oportunidade de você responder as questões do IELTS e ter as questões do speaking do IELTS e ter o meu feedback analisando a sua resposta, tá? Mas pode ficar absolutamente tranquilo, pode ficar tranquila, porque ninguém fica exposto aqui, tá? Eu não dou nota aqui na live, eu não falo, você seria um Band 6, um Band 7, não faço isso, porque você tem que se sentir confortável. Além do mais, isso é uma coisa que eu só faço lá no programa de mentorias da Blimey English, com os mentorados. Então, só eles têm esse feedback aí de nota. Ninguém vai ficar te julgando aqui, tá? A live, qualquer pessoa que estiver presente pode mandar o request para a gente poder participar. Para mandar o request, você vai olhar se está aparecendo aqui em cima, tem assim, ó, live de simulados 28, você vai apertar aqui, vai descer uma abinha e vai ter lá, enviar solicitação, ou aqui embaixo, quando você entra, também tem enviar solicitação ou send request, se o seu telefone estiver no modo, estiver com a linguagem em inglês, né? Qualquer pessoa que estiver entrando na live pode participar. Não precisa ser aluno do TSM, não precisa ser aluno do The Speaking Master para poder participar. Porque isso aqui é justamente um projeto livre para qualquer pessoa que estiver na preparação, né, para o IELTS, tenha a oportunidade de praticar o speaking, tá? Então, senta o dedo naquele botão ali do request para a gente poder praticar. Porque eu vou chamando, né, as pessoas aqui e vou fazendo perguntas para elas no mesmo molde que acontece no speaking do IELTS. Ninguém responde um simulado inteiro aqui comigo, tá? Eu vou fazendo uma ou duas perguntas para cada pessoa para que o máximo de gente possível tenha a oportunidade de participar. Às vezes eu não consigo chamar todo mundo, porque tem mais requests do que gente, mas eu tento fazer umas duas questões com cada um, para que vocês tenham essa oportunidade de experimentar como que é o speaking do IELTS. E por que eu falo experimentar como que é o speaking do IELTS? Porque eu sei que tem muita gente que simplesmente nunca fez o teste. Você já fez? Se você já fez, coloca aí, já fiz. Se você não fez, põe aí, nunca fiz. Porque tem muita gente que não sabe como é o teste. E por não saber como é o teste, já cria aquela carga de tensão que, na minha opinião técnica, é totalmente desnecessária, já que você pode saber como funciona o teste, né? Durante o teste, você tem que ficar lá com a sua mente focada em tanta coisa. Se você já souber como que funciona o teste, isso é uma coisa a menos para você preocupar, né? Isso é algo a menos para você ficar na cabeça ali durante a prova, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar primeiro como que funciona o teste do speaking, justamente para você já ir para a prova de coração tranquilo, tá? Sem aquela tensão desnecessária. Muito bem, tô vendo o pessoal falando aí, muita gente nunca fez, e é exatamente para isso que a gente usa a live, para já tirar... Gente, tem um cabelo do meu bigode no nariz.
justamente para tirar essa tensão, né? Então já fica esperando o seguinte, no dia do exame, né? Você tem a opção de, na verdade, antes, quando você marca, você pode escolher se vai fazer o speaking antes das outras habilidades ou depois. Aí você fala assim, qual que é melhor, Simon? Fazer o speaking antes ou depois das outras? Eu falo, depende. Cada caso é um caso. Eu, na minha opinião técnica, considero que é melhor você fazer aquilo que você tem mais dificuldade primeiro. Aquilo que te estressa mais primeiro. Se você tem mais tensão, se você fica mais preocupado, mais preocupada com o speaking, marque o seu speaking primeiro. Se você fica mais preocupado com as outras, faça as outras primeiro, depois você faz o speaking, tá? Mas, no dia do seu exame, você vai chegar lá no Test Center, que é onde eles vão aplicar o exame para você. Todo mundo já vai conversar com você em inglês lá, tá? Já vá pronto, já vá pronta para isso, para chegar lá e conversar em inglês com o pessoal. Eles já vão te receber em inglês, aquela parte administrativa ali em inglês, vão conferir seus documentos, tirar sua foto, isso tudo já vai ser em inglês, tá? Então já vá preparado para isso. Eu conheço alguns lugares que não falam inglês, mas a maioria eles já vão te receber em inglês, tá? Já vá pronto para isso. Durante o teste, aí você vai para essa linha, né? Vai ficar esperando com outros candidatos, e aí o seu examinador que te chama para a sala, tá? Geralmente é o próprio examinador. E aí, nessa hora, ele vai te cumprimentar, você só cumprimenta, eu já cansei de falar isso aqui, não vá puxar papo com o seu examinador, não é hora disso, tá? Só cumprimente o seu examinador também e entre para a sala. Aí lá dentro, ele vai fazer uma nova conferência dos seus documentos, e aí sim, você vai ver que ele vai pegar um gravadorzinho, vai falar o nome dele, o seu nome, o dia que eles estão ali, os dados do teste, e aí ele vai pegar vai colocar o gravador de lado, vai pegar um cronômetro pequenininho assim e vai apertar. Neste momento, o seu teste começou. O teste do speaking, ele dura ali de 11 a 14 minutos e você não consegue ver o decorrer do tempo, tá? Só o seu examinador tem controle disso. Você não vê o tempo passando na tela do cronômetro, tá? Mas você vai passar por 3 partes, tá? Na primeira parte, o seu examinador vai fazer para você perguntas mais simples. Simon, o que são perguntas mais simples aqui no IELTS? No Speaking do IELTS? Perguntas mais simples aqui no Speaking do IELTS são perguntas sobre você. Perguntas sobre a sua vida. Se você gosta de... o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, se você trabalha, se você estuda, se você gosta do seu trabalho, se você gosta do seu estudo. Então, são esse tipo de pergunta. Perguntas mais simples sobre a sua vida, tá? E aí, você já fique preparado aí para receber uma média de 5 a 7 perguntas nessa fase, tá? Vai depender muito do tamanho da sua resposta e também do examinador, tá? Depois disso, você vai lá para a parte 2. Na parte 2, que eu sei que é o terror de muita gente, a parte 2, o seu examinador vai te dar um task card ou um cue card. O que é isso, um task card? Um task card ou um cue card é simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar, tá? Você vai ter que falar por até 2 minutos, tá? Por isso que muita gente fica tremendo aqui nessa hora. Mas o seu examinador vai te dar 1 minuto para você poder se preparar. Ele também vai te dar um papel, vai te dar lápis e você vai poder anotar tudo que você quiser durante 1 minuto, tá? Quando você começar a falar, o seu examinador vai te pedir para parar, né, de anotar e começar a falar. Quando você começar a falar pelos 2 minutos, você pode ficar com o papelzinho das suas anotações, tá? Você pode manter o seu papel. É para isso que ele te deu. Você pode olhar enquanto você estiver falando, é para isso que está ali, tá? Para te ajudar a manter a sua linha de raciocínio, tá? Aí sim, deu 2 minutos, seu examinador vai te interromper e aí vocês vão para a próxima etapa. Presta atenção nisso aqui. Antes de ir para a próxima etapa, às vezes, não é toda vez, às vezes, o seu examinador vai te fazer o que a gente chama de follow-up question. O que é uma follow-up question? É simplesmente uma pergunta que ele vai te fazer, ainda na parte 2, só para poder fechar aquele assunto ali. Você falou pelos 2 minutos, ele te interrompeu, e aí ele vai fazer uma follow-up question, só para fechar. Tá? Essa pergunta não tem necessidade de você ficar falando muito, não. É só para fechar o assunto mesmo, antes de ir para a parte 3. Lá na parte 3, aí sim, na minha opinião técnica, é a parte mais difícil do teste. Por quê?
Porque as questões aqui, elas são mais abstratas e são mais complexas. Então não basta você simplesmente responder o seu examinador de uma forma rasa. Você tem que mostrar para ele que você é capaz de ir mais a fundo, tá? Não apenas usando vocabulário avançado ou estruturas mais avançadas, mas em termos de discussão mesmo. Você tem que mostrar que você consegue aprofundar a discussão sobre temas mais abstratos. Tá? Isso que ele está olhando na parte 3. Porque o que acontece é, lá na parte 2, vamos supor que o seu examinador falou assim, eu acho que esse candidato aqui é um nível 6. O que ele faz é, vamos lá para a parte 3, para ver se eu consigo ouvir algum vocabulário ou expressão ou profundidade de nível 7 ou de nível 8. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, na parte 3, o seu examinador vai ou aumentar a sua nota, ou confirmar a nota que ele já achava que você tinha. É isso que acontece ali, tá? Aqui na parte 3, você também fica esperando receber ali de 4 a 6 perguntas. Porque aqui na parte 3 não existe um limite para as perguntas, um limite de tempo, igual na parte 2, né? Então vai depender do tamanho da sua resposta e vai depender do tempo que falta, né? Do tempo que falta. Alguns examinadores, eles gostam de te ver falando o máximo possível. Então, é normal, não se desespere se o seu examinador te cortar na parte 3. Tem gente que fala assim, ele me cortou na parte 3, foi horrível. Esqueça, relaxa, tá tranquilo. É estilo de examinador. Tem examinador que quer te ver falando sobre o máximo de assunto possível. Tem examinador que gosta de te deixar desenvolver o assunto. Então, isso é normal, tá? Fiquem tranquilos se ele te interromper. E aí sim, terminada essa parte, seu teste acabou, você vai embora e vai ficar aguardando o seu resultado. Tô vendo alguém falando ali, que lugar sombrio é esse? Eu falei, pois é, esse lugar sombrio aqui ainda é uma surpresa. Vocês estão vendo que algo está diferente, algumas coisas não estão aqui, algumas coisas estão. Em breve vocês saberão. Mas, isso é assim que funciona o teste do speaking, tá? Essa é a estrutura do teste. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a chamar os requests, né? Eu tô vendo o pessoal mandando ali. Só mais uma vez para reforçar. Qualquer um que tiver aqui na live. Tô vendo aqui, 96 pessoas agora. Qualquer um, mesmo se você não for um aluno da Speaking Master, você pode mandar o request para a gente poder participar. Eu vou te chamar e a gente vai resolver aqui 1 ou 2 questões por pessoa, tá? Outra coisa, eu tenho alguns recados para dar, mas essa aqui, se você é aquela pessoa que fica com muita tensão para poder responder, com muito medo para poder responder, essa é a sua live, porque essa aqui é uma edição da Live dos Aflitos. O que é a Live dos Aflitos? Já joga aí, hashtag Live dos Aflitos. Essa aqui é uma versão um pouco diferente que eu faço da live, porque nessa Live dos Aflitos, eu vou te dar mais tempo para pensar. Então você vai ter um tempinho ali para você pensar na questão. É isso que você vai poder fazer. Eu vou te fazer uma pergunta, né? E aí eu vou te dar um tempo para pensar. Por quê? Esse é um exercício. Às vezes eu faço isso e vou alternando com as lives normais, para que você possa enxergar na sua cabeça uma resposta estruturada. Para que você possa enxergar primeiro a estrutura da resposta antes de começar a responder, tá? Então, essa aqui é a live para você. Mas sempre tem aquelas pessoas que falam algumas coisas para não poder participar. Tem as pessoas que falam assim, não, eu tenho medo de errar. Eu não quero participar não, porque eu tenho medo de errar. Se o seu medo, durante a sua preparação de inglês, e eu não estou falando isso só aqui para a live, não. Eu estou falando isso para a sua preparação mesmo. Se o seu medo é errar, o melhor conselho que eu posso te dar, erre. Erre. Simplesmente erre. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nem eu sou perfeito, nem você é perfeito, nem o nativo é perfeito. Então, erre. O erro, ele é uma parte do processo de aprendizado. Veja o erro como uma oportunidade. Veja o erro como uma oportunidade. Como assim uma oportunidade? Vamos imaginar que você queira dizer alguma coisa. Mas você está ali na dúvida, você não sabe como dizer. Se você não disser, você nunca vai saber. Ou você vai levar muito tempo para descobrir se estava certo ou não. Se você disser de todo jeito, se você tiver certo, beleza, parabéns.
Se você não tiver certo, então você vai aprender. Tá? O erro ele é uma oportunidade. Tô vendo alguém falando ali, dá nervoso de falar na frente de todo mundo. Já vou te abordar daqui a pouco. O erro ele é uma oportunidade. Além do mais, aquele medo, né, de ficar errando, chega até tremer. O medo de errar, a gente resolve ele com um processo chamado desensitization. O que é desensitization? É um processo de dessensibilização. Dessensibilização. Quanto mais você se expõe, mais confortável você vai ficando com aquilo ali. Menos difícil vai ficando aquilo ali. Então, venha, se exponha. Erre. Qual é o problema? Ninguém tem a obrigação de ser perfeito. Aliás, a perfeição não existe. A perfeição ela é apenas um ideal para nos mover para frente. Né? Ninguém vai ser perfeito. Esquece isso. E aí tem gente que fala assim, não, mas na verdade não é que eu tenho medo, não é que eu tenho medo de errar ou de não dar uma resposta perfeita. O meu erro, o meu problema é que eu tenho vergonha. É o que alguém falou aqui, né? Eu tenho vergonha de falar na frente dos outros. Aqui, ó, 100 pessoas aqui na live. Eu tenho vergonha de falar na frente dos outros. E aí, se você tem vergonha, o que eu falo? Daqui a pouco já vai começar, ó. Hashtag homeless. O que é o hashtag homeless? Vou contar para vocês. Estava eu aqui em Ottawa, aqui no Canadá, andando de noite pela rua, e aí de um lado da rua tinha um preacher, que é um pregador, né? Aquelas pessoas que ficam pregando na rua. E do outro lado tinha um homeless, um morador de rua. E aí o preacher estava lá falando, e do outro lado o homeless estava lá. Who cares? Who cares? Que é o quem se importa, né? E eu falei assim, gente, é isso mesmo. Por quê? Se você está com vergonha de aparecer aqui para praticar, who cares? E daí? Quem se importa? Quem se importa que você está com vergonha? É a sua preparação, é a sua oportunidade de praticar. O que tem? Qual que é o problema se você ficar vermelho aqui? Qual que é o problema? Normal. Ninguém aqui nessa live, e isso eu tenho orgulho de dizer, o nosso grupo, ele é muito unido. Ninguém aqui nessa live está aqui para julgar. E se tiver, vai ser escorraçado. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, e daí que fica com vergonha? Who cares? Faça o que tem que ser feito. Faça suas desculpas serem o melhor motivo para você fazer aquilo que tem que ser feito. É assim. É assim. Para a vida normal, para a vida, o seu inglês é perfeito. Sabe por quê? Porque todo mundo erra. Você não erra em português? Quando você está conversando, você não erra uma ou outra coisinha? O que você faz? Você simplesmente corrige e fala de novo. Você fica morrendo de vergonha. Não, você simplesmente corrige e continua falando. Em inglês é a mesma coisa. Se você erra em português, por que você não erraria em inglês? Por que você não faria isso? É a mesma coisa. A questão é que aqui nós estamos preparando para o IELTS, que é um teste que tem um certo padrão de dificuldade exigido. Então, a gente precisa acertar esses detalhes. Mas tire isso da sua cabeça. Isso é completamente normal e faz parte da preparação, tá? Faz parte da preparação. Não fique negociando com você mesmo na sua cabeça. Eu vi isso de um cara fantástico, que é o Tony Robbins. Ele fala o seguinte: não negocie com você mesmo. Se você precisa praticar, pratique. Não negocie com você mesmo. Não dê a chance da sua mente sequer discutir a possibilidade de não fazer aquilo ou de fazer depois. Não negocie consigo mesmo, tá? Muito bem, nós vamos começar. Antes disso, eu tenho 2 recados para dizer. O primeiro é que, na semana passada, como a nossa live falhou, porque o Instagram não permitiu, estava atrapalhando o meu áudio na hora que eu estava chamando o pessoal, né? Então, o que eu disse? Eu disse que essa semana eu ia fazer 2 lives. A primeira é hoje e a segunda vai ser amanhã. Já anote aí, presta atenção. A segunda live vai ser amanhã, só que vai ser amanhã, meia hora depois. Vai ser amanhã às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Tá? Vou repetir. A segunda live dessa semana, live de simulados, vai ser amanhã, sexta-feira, às 8h30 da noite do horário de Brasília, tá? Aqui em Ottawa, que é onde eu tô, vai ser 7h30, mas para o horário de Brasília, que fica mais fácil de todo mundo se ajustar, vai ser o horário de 8h30, a nossa segunda live de simulado da semana, tá? O segundo aviso é que eu sei que aqui tem muita gente que já está inscrito, mas
por via das dúvidas, eu vou falar. Já estou planejando a abertura da próxima turma do TSM, do The Speaking Master, mas antes disso eu vou fazer a semana do CLB9, exatamente para você entender como funciona o método, saber mais como que esse método funciona e como que você pode passar por ele, como que ele pode te ajudar. Essa semana vai ser do dia 5 ao dia 7 de maio, e para você se inscrever, depois que acabar a live, não agora, não me deixe aqui. Depois que acabar a live, você vai lá no link que está na descrição do meu perfil e se inscreva lá para participar da semana do CLB9 no Speaking, tá? Fique esperto, porque depois que você colocar o seu e-mail lá na página de inscrição, eu vou te mandar um e-mail de confirmação. E você tem que clicar nesse e-mail, que aí sim eu sei que você está inscrito, tá? Muito bem, muito bem. Vamos começar? Vamos começar. Deixa eu ver aqui os requests para eu chamar. Vamos aqui, ó. Ah, foi essa aqui que na semana passada travou tudo, hein? Tá isso. Na que eu fui chamar, travou. Vamos ver hoje. Hello. Boa noite. Hello, how are you? Consegue me ouvir bem? Good evening, people. Consigo. Hoje tá ok. Por um momento, meu coração parou. Gente, que tormenta que foi. Meu Deus do Semana céu, que é passada. isso? Nossa senhora, mas ainda bem que deu. Deixa eu só subir aqui para eu ficar bem quadrado, assim. Ainda bem que deu certinho, hoje estamos aqui. Senhorita, Hoje está o pronta para a primeira Instagram questão? Nunca a gente tá pronto, né? Mas bora. Você falou, Bora. deixa eu até pegar um momento aqui. Você falou a coisa mais certa. O momento certo nunca vai chegar. O momento perfeito nunca vai chegar. A gente tem que pegar e fazer agora. Você falou O certíssimo. coração tá batendo aqui, mas Não tem problema, vamos assim mesmo. É aqui que eu falo, se tá com medo, vem com medo mesmo, tá? vai com medo mesmo. Ó, vou pegar duas questões da parte 1 para você, tá? Ok. Let's change the language. And my first question for you is, what kind of place is your city? Ok. You have time to think, okay? You have time to think Okay. if you need. My city is a big city in the middle of a state called Goiás, and it has been growing because here has a lot of sectors and hospitals and universities. Okay, okay. And what's the most interesting part of your city? Take your time, you can think. This is a good question. To be honest, there are a lot of things here in my city. But to me, I like restaurants that they are here, and here exists one como é que eu falo? One park, a big park. There are 2 lakes and a lot of woods. We street for riding a bicycle and run. Or do you want walk in the morning or in the evening? Ok, ok, that's it. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você, tá? Bom, o que é bless? Que eu não lembrei. O quê? O que é bless? A primeira question. A primeira questão, what kind of place? Bless. Place, like this. Let me put it here. Place, like this. Place. See? Oh, Ok. Vamos lá. Bom, isso foi bom que eu vou explicar. Muito bom.
por isso que é importante a gente ter o máximo de exposição que a gente puder com o inglês britânico, porque na hora do teste, pode ser que o seu examinador tenha um sotaque britânico. E aí algumas palavras vão soar diferentes para você. Eu sei que no inglês americano simplesmente é place, mas no inglês britânico tem uma diferencinha no sotaque. Então a gente acaba falando place. É a mesma coisa com bolo, como o inglês americano falaria cake. O inglês britânico já vai falar cake. Então é um pouco diferente, tá? Agora vamos lá. Estrategicamente, a sua primeira questão eu considero que estava, a primeira resposta eu considero que estava mais adequada, a segunda ela foi muito longa. E por que é um problema dar uma resposta longa aqui? Porque você provavelmente vai acabar respondendo as próximas perguntas que o examinador tem. Aqui não, porque eu só faço duas para você. Mas se fosse um teste real, provavelmente você ia acabar respondendo as próximas questões. E por que isso é um problema? Porque se você responder as outras questões, o seu examinador não vai repetir elas para você, porque você já respondeu. O que ele vai fazer? Ele vai trazer um outro tópico e pode ser mais difícil. Exatamente. Então, assim, você vai entrar no TSM 6, você vai estar na próxima turma, você vai aprender lá. Existem duas técnicas aqui para a parte 1, exatamente para você ser bem precisa. Porque aqui, não, a gente não pode falar demais, mas também não é falar qualquer coisa, tá? Essa seria a minha consideração mais estratégica. Tem outra coisa para te falar. Você falou assim, I live in a state called Goiás, tarará, e continuou. Beleza. Tem uma coisa em mente, todos vocês. Quando vocês falarem o nome de um lugar, pode ser a cidade que você mora, pode ser o estado que você mora, ou que você visitou, sempre explique um pouquinho mais sobre o lugar, porque o examinador, primeiro, ele pode ser um nativo da língua inglesa, então ele simplesmente não sabe o que é. Segundo, que é uma oportunidade de você explorar um pouco mais da resposta, tá? Então você pode falar no estado de Goiás, que é um dos estados importantes do Brasil, tarará. Explica um pouquinho mais. Não precisa ser nada muito elaborado, só falar um pouquinho mais, tá? Outra coisa, você falou lá assim no início, na segunda pergunta você falou, good question. E aí eu sempre falo uma coisa, lá na mentoria eu falo isso quase todo dia. Good is not a good word for IELTS, ok? A gente vai limpar essa palavra do seu vocabulário durante o IELTS. E aí, já vou começar te dando uma sugestão aqui. Ó. Ao invés de falar, this is a good question, vou soltar aqui para você. This is an intriguing question. Intriguing. Uma questão intrigante. Tá vendo? É uma coisa um pouco diferente. Porque vocês vão perceber que o speaking do IELTS... Isso, o speaking do IELTS é sobre achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as coisas básicas, tá? De novo, para o inglês normal da vida, tá ótimo. Só que para o IELTS a gente tem que ser um pouco mais específico, tá? Okay. Agradeço a sua participação e até mais. Eu agradeço, ansiosíssimo para começar no TSM6 e conseguir meu set no speaking. Deus quiser. Isso aí. Cheers. Cheers. See you. See you. Muito bem, vamos chamar o próximo ou a próxima. Deixa eu ver aqui. Olha essa pessoa. Vou chamar aqui o Ellen. Hello! Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Tá nervosa? Nervosa, como sempre. Não é possível, gente. Que audácia. Muito bem. Sempre. Vamos lá. A senhorita vai pegar mais duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Okay. So let's change the language again. And my first question for you is, what changes would you like to make to your city? You can take your time. Well, if I could do some changes in my city, I would to choose
I were to transform the Brazilian is the place where I live in the middle of Brazil in a more touristic place, because here we don't have much tourist place to visit. So I would increase this kind of activities here. So maybe I would transform those kinds of things here. Okay. And do you have a favorite place in your city? Well, I'm not inclined to choose just one favorite place here, but if I were to choose, maybe I will decide to go to the National Park. It's a great park here called Sarikubshek. And there you are able to unwind and do some exercising and also some kind of sports. And in fact, in normal times, we can go there at weekends to relax. Ok, that's it. Muito bem, muito bem. Okay. Bom, estrategicamente, está dentro do padrão. Para quem não sabe, a Wellen é uma das alunas do TSM, inclusive uma das alunas do programa de mentorias. Então, a aplicação das duas técnicas aqui dessa parte, tanto a Personal View Technique quanto a Focus Detail Technique, tá ok. Não está sendo prolixa, não está falando demais, coisa que não deve. Então, a extensão da sua resposta tá bacana, tá? Tá bacana. Eu tenho duas coisas para falar, na verdade, é para falar para o pessoal, duas expressões que você falou aqui. A primeira eu vou escrever aqui para o pessoal. Esta aqui, ó. If I were to. If I were to. O que é essa expressão? Se fosse para eu, e aí você completa. If I were to decide, se fosse para eu decidir. If I were to choose, se fosse para eu escolher. If I were to go, se fosse para eu ir. Então essa é uma expressão chave para vocês. Anotem aí. If I were to, se fosse para eu, e aí você completa. A outra foi essa aqui. E eu sei com quem você aprendeu essa aqui. Comigo. É essa aqui, ó. I'm not inclined to. I'm not inclined to. O que significa isso? Eu não quero, e aí você completa. I'm not inclined to choose. Eu não me sinto inclinado a escolher. Essa é que é a forma de falar. Ao invés de você soltar, ela fala assim, eu não quero escolher. I don't want to choose. Você vai falar, I'm not inclined to choose. Não me sinto inclinado a fazer uma escolha, tá? Então, formas um pouco mais elaboradas de dizer a mesma coisa. Nem é tão elaborada assim, porque as palavras são comuns, mas é a forma, a estrutura que a gente coloca que fica mais avançada, tá? Muito bem, muito agradecido por te ver aqui. Obrigada. Tá? Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem, muito bem. Let's see. Another one. Essa aqui na live passada também caiu. Vamos ver. Tentei chamar ela, até consegui, mas caiu. Hoje não vai. Vamos lá. Hello again. Hello. Pode me ouvir perfeitamente? Sim, Que dessa vez sim. alívio, que alívio, que alívio. Muito bem. Tá dando um eco aqui para mim. O seu coisa está conectado? O seu telefone está conectado? Já Agora ficou perfeito. Agora ficou perfeito. Muito bem. Consegue me ouvir bem? Sim, você consegue me ouvir? Perfeitamente. Senhorita vai pegar mais duas perguntinhas aqui da parte 1. Are you ready? Yes. Very good. So let's change the language. Already speaking in English. But my first question for you is, what kind of jobs do people in your city have? What kinds of job do people in your city have? Take your time. You can think.
Okay, so the city that I'm living right now, it's a touristic city, so most of the people work with hospitality and also work with some grocery store or how can I put this? When you want to buy something and bring to your family from the place that you are living. So most people just work with one of these two kind of jobs. Okay. And is your city changing a lot? Take your time. Okay, so my city is not changed too much because it's a smaller city. So we don't have many type of works, and also we don't have many space to build more houses or buildings. So it's look pretty the same thing from the last 10 years. Ok, that's it. Very good. Muito bem. Muito bem. Senhorita está dentro do TSM? Ainda não. Muito bem, muito bem. O que eu queria te fazer é porque você já está usando uma coisa que eu falo lá dentro, mas isso aqui eu também falo na live bastante. E eu vou falar para todo mundo aqui. Eu gostei de te ver usando isso. Quando vocês estão na dúvida de como falar alguma coisa, está tentando puxar da memória, não lembra muito bem, ao invés de vocês ficarem lá, não façam isso, não. Agora vocês estudam aqui com a Blime English. O que vocês vão fazer? Vou colocar aqui o que a Tariane falou. Vocês vão lá e vão soltar isso aqui, ó. How can I put this? Como que eu posso dizer? Por quê? Vocês nunca vão dizer para o seu examinador o seguinte, I don't know, ou I don't know how to say. Vocês nunca, em hipótese alguma, digam para o seu examinador que você não sabe como dizer alguma coisa, ou que você esqueceu. Quando você diz I don't know, seu examinador pode pensar duas coisas. Ele não sabe se você está falando I don't know because, sei lá, isso aqui é assim, ou se você realmente não sabe. Agora, quando você fala, how can I put this? A impressão que a gente tem imediatamente é que você sabe o que você quer falar, você só está escolhendo melhor as palavras, tá? Então, essa aí também é uma expressão chave para ser utilizada, tá? Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, eu que agradeço. Cheers! Cheers. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos seguindo, vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. Vou chamar esta pessoa. Kelly. Kelly. Long time no see. Vamos ver. Hello! Hello! Como vai, Vossa Senhoria? Tudo bem? Você vê, tem até cabelo agora. A última vez que a Olha gente pra falou, você eu tava ver, que careca. inveja! Que inveja! Eu só tenho na barba. Muito bem. Essa ainda bem que eu ainda não tenho. Vamos esperar a idade chegar para ver se Muito for bem. mais fácil. Muito bem. Aqui, a senhorita vai ser a felizarda que vai pegar uma parte 2. Olha que coisa boa. Adoro. Muito bem. Então, vou colocar aqui para você, como o Instagram não me permite mais colocar aqui na tela, eu vou virar a tela para lá. Você vai ter 2 minutos, você vai ter 1 minuto, não 12. Você vai ter 1 minuto para fazer suas anotações e depois falar por 2 minutos, tá? Uhum. Ready? Okay. You tell me when you see it. Can you see it? Uhum, sim. So you've got 1 minute to prepare and take your notes, starting now.
All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay. Some years ago, I believe 5 years maybe, I decided to do a backpacking trip through the Southeast Asia. And I had some problems with the language because I could not speak their language. I don't speak Thai or Vietnamese or Khmer language. So it was not everyone who could speak English. And I was in the city with some UNESCO heritage sites. And I got there, it was late at night, around 9 p.m., and I wanted to eat. So I Googled for some pizza because there was no restaurant nearby. And it was a well-known chain from Thailand. However, the guy who answered the phone didn't speak English and he didn't have any colleagues there to talk to me. So I decided to use Google Translator and the voice from Google Translator to order our pizza. So I saw the menu from the website and then I typed it. So please, I would like to have this pizza, this size, anything. The problem is he got everything. The voice from Google did it perfectly. However, when he answered, I could not understand a thing. And then I said, oh, just hold on again through the Google website translation. And I ran down to the guy from the reception, which was not a proper reception. He was just a secure guy from the door. And then I gave him the phone without saying anything. I just said, please, I want pizza. And then Thank you. You may stop. Very good. Muito bem, muito bem. Olha só, eu tenho uma palavra para Vossa Senhoria. Oba. Exceptional. Oh. Muito bem, muito bem. A Kelly é uma aluna do TSM, inclusive, nada mais, nada menos, foi lá e já arrancou um CLB 11 no Speaking. Então, ela é uma das minhas alunas faixas pretas, tá? Um prazer ter você aqui. O seguinte, vou fazer umas observações aqui que, na verdade, serve para todo mundo, tá? A primeira coisa é, quanto à aplicação das técnicas. Está muito claro, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui dentro, que faz parte do TSM já, é muito claro ver o momento que você aplica as técnicas. Tanto a Bullet Point Technique, quanto a Context Technique. São as duas técnicas aqui para essa parte. Então, assim, é muito claro ver você aplicando e fazendo a transição. Eu falaria para você especificamente que a transição entre a sua Context Technique e a sua resposta está muito suave, está muito tranquila, muito bem. Outra coisa que eu vou dizer para o pessoal, acho que até alguém comentou aqui assim, é isso, essa emoção na resposta. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Quanto mais entonação, emoção você coloca ali na sua resposta, mais você mostra para o seu examinador que você está confortável usando o idioma, né? Então, muito bom mesmo você ter exposto dessa forma. E agora uma notinha, pessoal, eu pude perceber algumas British nuances no seu discurso. Estou vendo que alguém está se rendendo ao lado British da força. Primeiro foi você, depois foi a Bridgerton e agora tá no Lucifer. Então eu tô indo. Bem. Tem o Lux também, muito né? Bem. E tem o Lux, a gente vai indo. Muito bem. Eu agradeço a sua participação aqui. Foi ótimo te ver aqui de novo, tá? Até mais. Cheers. Tchau. Ok, let's move on. Vamos lá. Deixa eu ver os requests. Vamos ver aqui. Luana, por aí. Deixa eu ver. Tem muito request hoje, hein? Muito bem, assim mesmo. Hello? Ops, hello. Ops. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo e você? Estou ótimo. Senhorita vai inaugurar aqui a nossa parte 3, tá joia? Ok. De novo,
sendo esta live dos aflitos, sinta-se tranquila para poder tomar um tempinho e pensar antes de começar a responder, tá? Okay, so ready? Yes. Very good. My first question for you is, how important is it in your culture to have regular conversations with your friends and relatives? Take your time. Would you mind repeating the question, please? Of course not. How important is it in your culture to have regular conversations with your friends and relatives? Okay. So, personally speaking, I think that having conversations with friends and relatives or anyone else, it's crucial to understand and to put yourself on the other person's shoes. Besides, I think that you can learn from other people's perspective and broaden your point of view to see things and to solve problems, or to live your life in a different way, you know, to see life, to understand some values in a different way. Okay. And what, in your opinion, is the best way to keep in touch with friends abroad? Can you see me? Sorry. Yes. Yes. Okay. I think that during this technological environment, and especially in the 21st century, we have access to social media and internet that can facilitate the communication among people in different countries or different regions. So I think this is the best way to keep in touch to people far from you. Okay. For example, you have Facebook nowadays, you have Twitter, and you can, you know, have the person by your side in just one click. Ok, very good. Muito bem, muito bem. Ó, eu já estava esperando para ver você aplicando a terceira técnica ali da parte 3. Eu falei assim, dá nada, dá nada. Aí você foi lá e aplicou. Muito bem, muito bem. Também uma resposta aí muito boa, aplicando todas as técnicas, todas as técnicas. Então, assim, é isso que vai estruturar a sua resposta e te dar algum conforto, ainda que a pergunta seja de alguma forma complicada. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que você foi lá e falou assim, would you mind repeating? Gente, isso aqui eu tô falando para todo mundo. Se vocês não tiverem entendido a pergunta que o seu examinador te fez, se a pergunta tiver sido muito longa, que nem foi essa aqui, e se você por algum momento ali estava distraído, não pegou, perguntem de novo. Perguntem de novo. Presta atenção. Não vá, pelo amor que eu te peço, não vá achar que o seu examinador falou uma coisa e sair falando sobre aquilo que você acha. Tenha certeza. Pergunte. Se você não entendeu, pergunte para o seu examinador. Então, você fez direitinho. É isso aí. Uma outra coisa que você falou, que eu vou colocar aqui para todo mundo, é uma expressão muito boa. Muito boa. Inclusive, eu vi aqui que a Catby notou essa expressão também, que é essa aqui, ó. Para ser bem sincera, Simon, eu pedi para você repetir para eu ganhar um pouquinho mais de tempo e conseguir estruturar melhor minha frase. Danado. Aqui, ó, a expressão foi essa aqui, ó. In someone's shoes. In someone's shoes. O que é in someone's shoes? É se colocar no lugar de alguém. Essa expressão é muito bacana. É um idiom, né? Uma expressão idiomática. Então, muito bacana aí de usar, tá? No mais, eu agradeço a sua participação. Foi um prazer ter você aqui de novo, tá? Thank you. Bye, bye. Cheers. Cheers. Bye. Muito bem. Próxima. Vamos aqui. A veterana. Quem é a veterana? Quem é a veterana? Débora. Hello? Hello, Como vai? Tudo bem, veterano? tudo jóia? Muito bem, muito bem.
Eu só para explicar, pessoal, por que eu tô falando que a Débora é veterana, né? Porque lá atrás, eu tenho que voltar para eu achar qual foi a live que eu falei isso. Teve uma live lá no inicinho que a Débora veio e aí ela falou comigo, o meu a Débora é uma aluna do TSM já, e ela falou, eu tenho dificuldade aqui na parte 3 porque eu fico muito nervosa. A dificuldade dela era essa, ficar muito nervosa. Então, lá atrás, eu fiz um compromisso. Eu te fiz assumir um compromisso e eu também assumi um compromisso com você. Que foi, eu falei assim, se você aparecer aqui todo dia que tiver live, todo dia eu vou te chamar na parte 3. Só para você passar por esse processo que eu falei lá no inicinho, que é a desensitization, a dessensibilização. Quanto mais você vier aqui e botar a carinha aqui para todo mundo ver, menos nervoso você vai ficar e mais confortável você vai ficar. Então, é o que eu disse para todo mundo, é a oportunidade de vir aqui. Todo dia eu tô chamando um monte de gente, ainda tem um monte de request aqui. Às vezes não dá para chamar todo mundo, mas é a oportunidade. Muito bem, vamos lá que faltam menos de 10 minutos. You're going to have 2 other questions. Are you ready? Yes, I am. Great. So the first one is, how different is the way people used to make friends in the past with that of today? You can take your time. Could you repeat, please? Yes? How different is the way people used to make friends in the past with that of today, with the way of they make friends today? Okay. From my perspective, I would say that in the past, people used to be more connected to each other personally. They used to get together, go to some place they relish to go, and talk and chatting a plethora of time during the day and night whatsoever, because the technology was not present too in the past as it is nowadays. And because of this, nowadays people use it to get together in social media, in meetings online, and also chatting, talking with someone by video calls. So in my opinion, this is the most remarkable difference between the relationships and the friendship of the past and the present days. I would say that technology is a watershed in this kind of relationship among people. Okay. And do you think the internet has changed the way people make friends and contact with them? Absolutely, I echo this idea because it's an easier and faster way to people get together with each other, no matter the place where they are and no matter what time they want to talk to each other, because internet allows this possibility of talk and improve the relationship and friendship no matter where people are, because it's kind of how can I put this? It's an easy way for people to get together, and no matter what, the distance, the places, and the conditions of time. For example, when someone traveled abroad, it was kind of difficult to talk to their family in the past days. And nowadays, with internet, these people could talk to each other whenever they want, just schedule a time. And also, it's a cheaper way as well, because you just have to get a Wi-Fi connection and you'll be able to connect whoever you want to. Ok, that's it. Muito bem, muito bem. Olha para você ver, eu fico observando aqui, além de prestar atenção em você, eu consigo ver às vezes alguns comentários, não todos, mas os que eu vi aqui, o pessoal tudo falando da sua calma e tranquilidade. Olha para você ver, exatamente o que lá atrás você falou que você não tinha. Muito bem, é mais uma vez isso, a prova de que... mais uma vez a prova de que a exposição repetida realmente faz
a diferença, né? Muito bem. A Aline falou, a cara de orgulho do Tite. É cara de orgulho mesmo, porque eu fico orgulhoso de vocês. Vamos lá, tem duas observações aqui. Ai, que Duas, fofo. uma palavra e uma expressão que você usou para eu poder colocar aqui pro pessoal, porque são fenomenais. Teve uma aqui que você usou que eu falei assim, essa aqui é minha aluna. E é a primeira, vou colocar aqui. E essa aqui, na verdade, eu vou colocar, eu só vou fazer um pronunciation check com você, tá? How would you pronounce this one? Watershed. Perfect. Perfect. Lá atrás você soltou um watershed. Então, é shed, tá? Ok. Shed. Watershed. Claro que para quem tá ali no inglês americano vai ser watershed, mas no inglês britânico, watershed. Agora, a questão que permanece, o que é watershed? É simplesmente um divisor de águas. Que expressão fantástica. A Wellen. Muito bem, olha lá para Texas, você a ver. Wellen também. Olha para você ver, esse pessoal do TSM, vocês são demais. Então, o watershed é um divisor de águas, algo que é um evento muito importante antes de algo e depois de algo. Então, você pode dizer que é um watershed. Aquilo foi um divisor de águas na vida de alguém, ou na situação de alguém, na situação de uma cidade, na situação de um país, não interessa. Um divisor de águas. Muito bem essa expressão. A outra é essa aqui. Essa aqui acho que foi até eu que fiz com você um dia que você fez a sua mentoria de bônus comigo. Você foi lá e soltou, absolutely, I echo this idea. Quando você echo uma idea, o que é echo? É fazer eco, é concordar com alguma coisa, repetir alguma coisa em concordância. Então, se você está fazendo eco para alguma ideia ou para alguém, você está concordando com aquilo e reproduzindo aquilo. Então, essa é uma muito boa forma de falar que você acredita naquilo ou que você concorda com aquilo. I echo this idea. Então, assim, muito bem mesmo pela sua evolução, tá? Um prazer ter você aqui. Obrigada. Muito obrigado. Igualmente. Cheers. Cheers. Muito bem, gente, muito bem. Ainda tinha mais duas perguntas aqui. Eu até já tinha uma pessoa que eu queria chamar, mas tem menos de 2 minutos, então não vai dar tempo, tá? Vai ficar para a próxima. Antes de ir embora, presta atenção, não vai embora. Não, fica aí. Deixa eu falar um negócio. Não se esqueçam que amanhã tem outra live. Amanhã tem outra live dessa, de simulado. Amanhã vai ser a segunda live dessa semana, tá? Vai ser às 8h30 do horário de Brasília. Presta atenção. Amanhã, aqui no Instagram, às 8h30 do horário de Brasília, vai ter outra live dessa de simulado, tá? Vai ser outra live dessa. E a outra coisa é que, se você ainda não se inscreveu na semana do CLB9, que vai acontecer em maio, antes de eu abrir a nova turma do Stickmaster, vai lá agora, na hora que acabar a live aqui, lá no meu perfil tem um link, semana do CLB9, se inscreva para você já ficar recebendo todas as informações e também as aulas que eu vou fazer depois, vão ser 3 aulas durante a semana, tá? No mais, eu agradeço todo mundo aqui. De novo, não deu tempo de chamar todo mundo, mas amanhã estaremos aqui para praticar novamente e aí eu chamo você que não pôde entrar hoje, tá? Um grande abraço para vocês, até amanhã. Cheers!